Graças a Deus, depois do culto tem um jantar ali, né? Vamos lá, bom também, né? E é bom voltar aqui em Amorinópolis, né? Sempre eu brinco com os irmãos na sede, né? Tem muita gente de Amorinópolis, né, pastor Jean? É, pastor Adamo? Quem mais aqui? É o Leandro, né? Joel, né? Joel Lão da Coab, né? Tá bom. A Malenai, Mandoraci, né? É isso aí. Rebanhando esse povo bom lá, né? Glória a Deus. Randes, meu sobrinho, prazer de ver ali, né? Quantos parentes meus que eu tenho aqui? Levante a mão. Primo, sobrinho. Levanta a mão aí, Seni. Mozaqueu, cadê? Está aí. Levanta a mão. Ajuda aí. Porque você está com a mão na janela também é meu parente. Ah, não. Brincadeira. É o seu irmão, né? Lenai. André. Glória a Deus. Avivamento. O que é avivamento? Avivamento. Reavivamento você já sabe, né? Que é dar vida que tem vida. Dar mais vida que tem vida. Avivamento em português, dentro de um contexto religioso, refere-se a um período de renovação, de fortalecimento da fé. E esse processo ele pode ser tanto individual como coletivo. Esse processo de período de renovação, de fortalecimento da fé. E ele envolve uma busca de uma conexão, de uma comunhão, de uma ligação, uma conexão mais profunda com Deus. O crente avivado, vamos falar para nós entender melhor, ele está mais perto de Deus. A Maria, minha prima ali, da mãe Mí, Deus te abençoe, né? Procurei sua casa esses dias, o Sérgio me ensinou errado, eu não achei, eu mais a pastora d'água, mas nós vamos lá. Porque o avivamento dá uma conexão mais profunda com Deus, é um arrependimento, uma conversão de uma mudança de vida, com foco da santidade e de testemunho com Cristo. E eu acho muito bom quando coloca um tema desse avivamento, porque nós estamos acostumados, inclusive eu já falei isso aqui, repito muitas vezes, que eu não sou pregador de festa, eu sou pastor de igreja. Minha palavra é uma palavra pastoral, mais exortativa. Eu sei que o pastor Alex tem o seu chamado, ele pregou terça-feira na cidade ali, foi muito bom, ministrou a cura. Não estou referindo a você, né, que fez agora e nós levantar a mão. Mas eu não vou mandar você levantar a mão nenhuma vez. Não estou falando que está errado não, mas isso é para os pregadores que pregam aí, para o Adamo, para o Renato, essa turma aí, Joel, pastor Leone. E eu não vou falar para você que você veio aqui, veio buscar uma bênção e vai levar. De repente você veio aqui e vai sair do mesmo jeito. Às vezes a gente vai num culto, a gente sai mais ruim do que foi. Às vezes alguém fala um negócio lá, principalmente foi uma palavra exortativa, né? Que o bispo diz que a gente vai para a igreja e tem duas ferramentas para a gente levar. A gente escolhe uma, a enxada ou uma pá. Quando aquele que leva a pá, quando exorta, ele fala assim, por que o irmão não está aqui? Isso aqui é por irmão, né? Aí quando fala uma coisa boa, hoje você vai levar a bênção, ele puxa a enxada, é para mim. Mas eu tenho certeza que se você receber essa palavra aqui, você sairá daqui edificado no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque se você sairá mais avivado, você está mais conectado com Deus. Você sentirá a presença dele, isso aqui eu tenho certeza, né? Porque às vezes alguém fala assim, quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Eu não levanto, eu não estou sentindo. Agora se procurar assim, quem tem certeza que Ele está aqui? Aí eu levanto as duas, eu tenho certeza que Ele está sempre aqui, é sempre na minha vida, na sua vida. Glória a Deus. E aqui o capítulo 3 do profeta Abacuque, ele é um capítulo de oração e louvor, como diz aqui o primeiro versículo. É onde o profeta expressa aqui uma confiança a Deus, mesmo diante das adversidades. Que ele chega até a dizer lá no versículo 18, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então ele reconhece
a grandeza, o poder de Deus, mesmo que a figueira não floresça. Eu quero dizer para você, você deva reconhecer a presença, a misericórdia, o poder de Deus, mesmo que você não sinta que Ele está presente. Mesmo que talvez você ora por uma situação e aquilo não te acontece do jeito que você pediu. Porque às vezes nós pedimos algo que Deus sabe que nós não podemos receber. Às vezes eu posso pedir algo para Deus e Deus sabe que se eu receber vai ser ruim para mim. E de repente é uma coisa boa, porque Ele é pai e Ele conhece o filho que Ele tem. Então, o profeta Abacuque, ele vivia aqui num período de grande angústia para o povo de Judá. Com a injustiça, a idolatria generalizada. E eu penso até que se Abacuque vivesse aqui nos nossos dias, ele ia acrescentar aqui mais algumas situações contrárias. Por exemplo, ele ia acrescentar aqui a indiferença, a inversão de valores. Ele ia acrescentar no seu livro se ele vivesse nos dias de hoje. Não obstante ser a palavra de Deus tão atualizada, mas hoje ele ia acrescentar a indiferença do povo. A indiferença do povo em todas as áreas da vida. Nós nunca vivemos uma indiferença tão grande como nós estamos vivendo hoje. Indiferente com o próximo, indiferente na família, indiferente com a igreja, a congregação que nós congregamos, das quatro paredes, indiferente com nossos líderes. Eu tenho certeza que Abacuque acrescentaria pelo menos essas duas situações, a inversão de valor. E ele diria: aviva, Senhor, a tua obra no meio da igreja. Eu penso se Abacuque escrevesse hoje, ele dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio da igreja. No meio da igreja. Pois o Senhor prosperou o teu povo tanto que nós não temos mais tempo para Deus. Estou trazendo as palavras do Abacuque, do profeta Abacuque. Ele dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio da igreja, porque o Senhor prosperou tanto o povo que eles inverteu a prioridade. Faça, Senhor, o teu povo, aviva o teu povo, para eles ter dado prioridade àquilo que é o espiritual, aquilo que é a tua presença. Ele colocaria isso hoje na sua escrita aqui. E eu conversava com um pastor ainda essa semana, um amigo meu de outro campo de trabalho, e nós consideramos o seguinte, que hoje em dia, os pastores, os líderes de departamentos da igreja, têm que fazer um grande esforço para trazer o povo para os cultos. Eu estou falando aqui sobre falta de avivamento. Tem que fazer um grande esforço, precisa de muita estratégia. Preciso de prometer benefícios, preciso prometer ganhos com determinadas programações. Nós precisamos de fazer um esforço. Se eu não fosse crente, eu diria, nós precisamos de fazer um esforço danado. Porque antigamente a gente gastava tempo, você há de lembrar comigo, a gente gastava tempo convidando as pessoas não crentes para vir nos cultos. Você lembra disso? Você lembra das festas que há 30 anos atrás, 40 anos, o tanto de pessoas não crentes dentro do culto, na hora do apelo, o amorzinho, saudosa memória, saía ali arrastando as pessoas para aceitar Jesus, enchia de gente não crente. Os crentes desocupavam a igreja para os não crentes, porque a gente convidava e eles vinham. Se a profeta Abacuque fosse escrever hoje, ia falar assim: hoje nós temos que convidar os crentes. Só que há uma diferença, naquela época convidava os crentes, não, eles vinham. Hoje convida os crentes, eles não vêm. Porque está faltando o avivamento. Avivamento aqui dentro de mim, o desejo pelas coisas de Deus. Eu disse que eu não sou pregador de congresso, eu estou ministrando aqui uma terça-feira, que eu introduzi ela lá quem estava na sede terça-feira? Depois da mensagem sua, você saiu para vender o livro lá e você não viu. Eu ministrei mais 15 minutos com essa palavra aqui. Eu já estava vivendo ela assim. Você não apanhou, agora você vai apanhar. Então, irmãos, hoje nós gastamos tempo, hoje nós pastores, perdemos muito tempo com crente. Não temos tempo de evangelizar, porque se a gente não cuidar,
não convidar, não gambelar. Sabe o que é gambelar? Lá no Rio de Janeiro, sabe o que é gambelar? Engambelar? É, engambelar. Se ofender, então, é bem possível que essa palavra minha ofenda alguém aqui agora. Eu não vou pedir perdão, porque eu estou falando a palavra de Deus. E só leva prejuízo quem emburra e vai embora. Porque um dia ele tem que pedir perdão e voltar, se quiser ir para o céu. Diga comigo, graças a Deus. Você lembra quando o pastor pregava assim, quando o Silas Feliz pregava aqui, vocês falavam assim, fala Deus. Agora fala de novo, fala Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. De novo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Avivamento é você ter uma conexão mais próxima de Deus, é você sentir presença na igreja, é você sentir a glória de Deus aqui nesta casa. Independente de quem está pregando, se é irmã no ciclo de oração. Hoje eu estive no ciclo de oração lá ouvindo, eu fiquei um tempão ouvindo a irmã Lenay orar, achei tão bom, orar com fervor. Quando ela orou para a família, desculpa irmã Lenay usar aqui o nome, ela caiu em lágrimas. Aí eu comecei também a orar para a minha família e comecei a sentir. Nós precisamos disso, irmão, de voltar essa simplicidade do Evangelho. Nós estamos muito chique, roupa bonita, Vale de Fora, irmão, está cheio de carros. Você sabe que foi feita uma pesquisa, ouviu o bispo Samuel Ferreira, passou para nós lá no simpósio, feita uma pesquisa, o que é que mais faz as pessoas ir numa determinada igreja? O segundo ponto da pesquisa foi estacionamento. Primeiro, graças a Deus, primeiro foi a palavra, uma igreja que tem palavra. Segundo, que tem estacionamento. Você já pensou? Se fosse estacionamento para bicicleta, você lembra quando a porta da igreja ficava cheia de bicicleta e de carroça, né? E era difícil, a gente vinha de bicicleta, vinha a pé, vinha de carroça, irmão, que trem balançando a gente assim. Não podia nem jantar antes, não. Mas a gente vinha todo, né? Chegava em casa, tinha que ir lá soltar o cavalo no piquete, tinha que desarriar, aquele negócio fedendo suor. Hoje é só clicar lá, nem na chave, a maioria dos carros não é com chave, mas só clica lá assim. Entra na garagem, ou sai de casa, se estiver chovendo, você aciona o portão, abre o portão automático, entra nele, entra no estacionamento da igreja, nem molha. Primeiro a gente chegava molhadinho, a lamparina apagando, e não faltava um culto, mas chegava no culto, tinha poder, como você disse lá terça-feira, tinha milagre, tinha cura. Sabe por que Jesus curava mais no passado? Porque não tinha hospital público, hospital municipal, não tinha SUS, não tinha nada. O Jesus cura ou morre. Hoje não, todo mundo tem Unimed e paz, irmão. Pode vir a doença, nós estávamos tudo preparados. Antigamente, se a cobra pegasse, é Jesus ou morre. Aí o avivamento era obrigado, mas eu quero profetizar um avivamento na vida da igreja aqui nesta noite, ainda que está tudo bem, mas eu prefiro o Senhor. Pode estar bem, mas eu prefiro Ele, eu quero Ele, ainda que eu perco tudo nessa vida, mas não retire de mim a presença, o avivamento. Aleluia, aleluia. E é que é interessante, quando a gente traz uma palavra dessa na igreja, é os que não precisam ouvir que ouvem, né? Os que não vieram não vai ouvir, mas serve para vacina também. Estou te vacinando agora, é o mês da vacina do avivamento.
Remachoramacantura. Aviva, Senhor, aviva a minha vida do pastor Ataú, Jesus. Eu quero ser avivado, Senhor, eu quero avivamento. Clama por avivamento, irmão, para a sua vida, na sua família. Clama por avivamento. Jesus precisa de usar em profecia no culto, dar visões, dar cura, libertação, incendiar o nosso vizinho que mora ao nosso lado da nossa casa. Afinal de contas, nós somos o sal da terra, e o sal da terra é para provocar sede. Aleluia. Quem não tem avivamento é um sal insípido, é uma lamparina debaixo do alqueire, não está dando luz. Mas nesta noite o Senhor está mandando avivamento aqui na igreja de Amorinópolis e todos que estão aqui visitando. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Glória ao nome do Senhor. E sabe o que nós pastores não gostamos? É quando vem um pregador e começa a exortar nós, falando que não tem cura mais hoje, não tem, mas a gente acha ruim, mas está desse jeitinho. Mas eu fico feliz que a culpa não é só minha, não. Vocês lembram dos cultos? Não vou falar em outro lugar, não, vou falar aqui em Amorinópolis. Vocês lembram dos cultos? Os crentes esperavam na porta ali 5 horas que a porta estava cheinha. Vocês lembram? Quem lembra? O porteiro tinha que abrir, pastor, e sair da frente, senão ele era atropelado. 1 hora antes do culto, estava cheinho ali, aqui, nessa igreja. Lembra disso? Hoje a gente chega meia hora, 1 hora depois. E se demorar, vai embora ainda. Eu lembro que o pastor Oswaldo Silva orou aqui para batizar com o Espírito Santo. Ele largou aqui o povo batizando, estava lá almoçando e o povo aqui sendo batizado. O pastor Levi, meu irmão Levi, pegou o pastor Valdir aqui, foi batizado, foi levando ele para almoçar ali, chegou ali, assim, ele virou para trás, o Levi, larga para lá. Ele voltou falando língua estranha. Poder de Deus, avivamento, mas Deus está mandando um novo avivamento aqui. Aleluia, aleluia. E outra coisa, vocês lembram como é que eram as festas? Você lembra do Aparecido? Fulano, como é que é Aparecido? João Aparecido, ele vinha e pregava a semana inteira. Aí sexta começava o estudo bíblico. O culto na sexta. Sábado de manhã estudo bíblico. Sábado à tarde estudo bíblico. Domingo de manhã estudo bíblico. Domingo à tarde estudo bíblico. E o povo que estava no culto à noite estava tudo no estudo bíblico. Hoje faz o estudo bíblico à tarde, se o pastor não fica sozinho. Porque falta avivamento. Você lembra que o pastor pregando aqui, a irmã Shirley com a Bíblia ali, lendo os versículos, ela era boa para achar. Lembra? Agora tem que fazer estudo bíblico, tem que fazer um reteté, no final chama todo mundo na frente para orar. Um pregador esse dia lá pregou, quem aqui não é evangélico? Levanta a mão, só para me identificar. Identificou? Vem aqui, quero orar por você. Aí ele orou, ele chamou na frente, depois passou o microfone para mim. Pastor, ora aqui para as almas que aceitaram Jesus. Eu peguei o microfone e falei, quem de vocês está aceitando? Ele foi agora, na escola bíblica. Quem de vocês está aceitando? Aí eram uns 8 lá, uns 3 levantou. Falei, então vamos orar aqui por esse. Não força não. Avivamento não precisa de forçar nada. Quem tem a ver a igreja avivada não precisa de forçar nada. As pessoas vão vir porque vai ouvir o barulho, vai sentir o avivamento na igreja. O povo precisa de sentir o avivamento na igreja. Eu lembro ainda que o pessoal mandava bilhetinho lá no púlpito, pastor, ora por mim, eu não sou crente, mas eu acredito na oração dos crentes. Esse bilhetinho acabou. Acho que é por isso também, acho que eles também têm Unimed e Paz, não é certo? Acho que até eles, o avivamento, a falta de avivamento pegou até eles. Ou então porque você não está vendo poder aqui. Fala sim, fala Deus. Aí. Faz estudo bíblico hoje, domingo à tarde. Faz aí domingo à tarde, vai ver. Às vezes o povão vem, todo mundo. Vai lotar. Depois dessa vem. Não vem, irmão, acabou. Não tem festa mais à tarde, não. Tem ou tem? Ou eu estou errado? Por que não tem? Porque o povo não vai. Por que não vai? Porque acabou o avivamento. Aleluia, aleluia. E eu tenho uma resposta. Sabe por que está assim? Estou terminando, irmão, quase terminando, lá para as 9 e pouco. Sabe por que está assim?
Porque nós prosperamos. Nós prosperamos. Aqui, irmão, olha aqui. É empresário. Você veio de quê? Você está de carro? Você também está, Daniel, de carro? Vocês também? Você também? Você veio de carona comigo no Jeep? Você veio de carro? Também? Também? O que é um Creta, né? Vocês? Quem que é um carrão aí? Corolla? Dono do hospital está aqui. Já viu o dono do hospital crente naquela época? Hoje é fácil adoecer, o dono do hospital trata da gente sem dinheiro, né? Pode ir lá. Aí eu cheguei a essa conclusão. É porque o povo prosperou. Antigamente tinha feriado prolongado, final de semana, a igreja ficava cheinha. Porque como é que os caras iam para a beira do rio? De a pé? De bicicleta? Hoje feriado, vocês lembram daquela época, tanto que o povo ia para as férias, nas praias, de avião? Avião naquele tempo se passasse, a gente corria pensando que Jesus estava voltando. Primeira vez que eu vi uma Kombi lá na Jacobinho, eu falei assim, olha, o pastor veio no expressinho. Fiquei passando a mão dele, sujei tudo, irmão. Aí o povo prosperou. Como é que eu saía no feriado? Hoje todo mundo tem uma casa de campo, tem a beira do rio, lá no Caiapó, na Santa Marta. Todo mundo tem fazenda, tem chácara. Aí, não, eu vou para a chácara, e a gente vai para as fazendas, fim de semana, não vai na escola dominical, chega tarde, perde o culto. Por quê? Porque Deus prosperou, deu fazenda para a gente. Eu liguei para um pastor para vir comigo, pastor, estou aqui na fazenda, aqui na baliza. Ele falou, vem depressa, é só o correndo, chegou lá a tempo, né, pastor Roberto? Quem te falar que o Roberto ia ter fazenda? Quem aqui, de verdade, irmão, quem aqui tem uma propriedadezinha? Levanta a mão, eu estou levantando a minha, quem? Aqui, graças a Deus, todos são dizimistas, viu, pastor? Fala para o Abner lá que aqui todo mundo é dizimista. Então, irmãos, a gente ia para onde? Ia para a igreja. Sabe, lá na Jacobinha tinha culto segunda a domingo. A gente não faltava um. Por quê? Ficar em casa, nem rádio tinha, que não podia. Já que não tem nada para fazer, vamos para a igreja. Aí ia na igreja, o avivamento pegava. Hoje, só aqui é Mornó, porque a quinta-feira o culto de oração é cheio, mas lá na sede, o culto de oração nosso lá é pouquinho. Aqui que é cheio. Né? Lá no Jacobinho também é lotado, né, Seni? E a gente ia em todos os cultos, irmão. Por quê? Avivamento. Eu estou pregando sobre avivamento. Hoje em dia o povo tem condição de viajar. Não estou falando que isso é pecado, não, irmão. Ter fazenda, ter carro, não. Misericórdia. Se você acha que é pecado ter muito carro, me dá o seu que eu fico com ele. Não é pecado. Não é pecado viajar, não é pecado sair para o litoral. Não, não é pecado, não. Eu só estou falando aqui na inversão de valores. Por que antigamente a gente vinha ouvir a palavra de Deus? O problema é que muitos, nessa onda, muitos, aí entra o pecado agora. Porque e você ir para a fazenda, vir para o culto, isso não é pecado. Agora que entra o pecado. Pessoas que começam assim, eles caem na apostasia e no esfriamento da fé. Eu duvido um crente que vem pouco na igreja, se ele está avivado. Se ele está avivado, ele vem para a igreja. A não ser que esteja doente, pelo amor de Deus. A pessoa está doente, acamado, só vem na ceia e vem com dificuldade. Melhor do que não vir. Mas crente sadio, que não vem no culto, é porque não está avivado. Não é simplesmente assim. Aí, por ele não estar avivado, não estar vindo, é perigoso ele cair na apostasia. Porque só apostata quem é crente. Porque apostatar é afastar de. Então ele está crente, fervoroso, pastor, falando línguas estranhas, e ele começa a envolver, ele vai apostatando, afastando-se e deixando as coisas de Deus para segundo plano. Eu vi um vídeo de um senhor, capaz de vocês viram aquele vídeo, ele está no hospital na cama, e chega um moço lá simpático, ele diz assim, quem é você? Ele disse, eu sou técnico de basquetebol. Não, quem é você? Olha, eu sou, foi uma profissão dele, eu sou engenheiro, parece que ele fala. Ele disse, não, quem é você? Ele disse, eu sou pai de família, eu tenho esposa, tenho filhos. Ele falou assim, tomara que você nunca perca isso, mas se perder isso, quem é você? Aí ele falou assim, eu sou um cristão, seguidor de Cristo.
Ele disse, e que significa isso para você? Ele falou assim, é muito importante. Ele falou, interessante, né? Está na última posição da fila. Ele, não, mas se eu não, você deixou por último, então não é importante. E se eu perguntasse você, quem é você? Capaz de você falar, eu sou da polícia, eu sou da reserva do exército, hoje eu vou bater no Alex aqui para valer. Eu sou militar, eu sou professor, a gente ia deixar que eu sou cristão por último, eu tenho certeza. E eu mesmo ia falar. Quem é você? Eu sou o presidente. Não, quem é você? Eu não sei. Capaz que eu ia falar, eu sou crente lá por último. Qual a importância disto? A importância que nós damos pelo avivamento que nós vivemos. A falta de viver o avivamento, nós priorizamos. Agora segura, irmão. A falta de viver o avivamento, nós priorizamos as telas do celular, as telas do computador. É confirmado aqui, alguém deva saber disso, mas o pessoal da saúde confirma isso mais, especialmente o psicólogo, que a parte do cérebro que faz a pessoa viciar em droga, em crack, em cocaína, em maconha, é a mesma que vicia em telas. A terapia que faz para uma pessoa deixar as drogas é a mesma terapia que faz para ele deixar das telas do celular. Hoje, ficar sem ir no culto é bom demais, é tanta coisa no Instagram, é tanto recurso no celular. Até na casa da gente, eu sei que vocês aqui não fazem isso, mas a gente almoça com o celular em cima da mesa, dá uma garfadinha e dá um clicado. Viciado. Nós estamos viciados. Eu tenho certeza aqui que é possível que pelo menos umas 2 pessoas hoje aqui olhou mais celular do que Bíblia. Capaz pelo menos 2 pessoas. Vocês acham que foi 2? Quem aqui olhou mais, não se levantar a mão não, olhou mais o WhatsApp hoje do que a Bíblia Sagrada? Prioridade. Avivamento. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver as mensagens. É uma tentação. Inclusive, irmãos, tome cuidado hoje com a inteligência artificial. É isso mesmo, né? O que eles estão fazendo com isso? Vocês sabem mais do que eu. Eles pegam a imagem da pessoa, a voz da pessoa, os gestos de uma pessoa e não é ele. E falam o que eles querem. Eu posso clicar aqui e pedir uma mensagem sobre avivamento. Com 10 segundos me dá uma mensagem completa, com referência, com tudo. Precisa eu ler a Bíblia, mas não. Eu pego na inteligência artificial. Mas isso nos viciou. Nós estamos viciados em telas. Porque o avivamento levou nós, a falta de avivamento levou nós a isto. Não é pecado não, ter o celular, ter tudo não. O que é pecado é a falta de prioridade. Aqui não, mas lá na sede fez muitos irmãos na horário do culto com o celular lá, olhando mensagem. Aqui eu sei que não tem ninguém, mas lá tem. No horário do culto, eu pregando, alguém está lá com o celular na mão. Inclusive eu mandei arrancar os números do Pix lá, para o pessoal ver se deixa o celular. Não quer dar oferta, vai na tesouraria, entrega de qualquer jeito. Não, nós não quer só oferta não, nós quer sua presença e um avivamento na sua vida. A oferta, o dízimo é a consequência de uma vida avivada. A oferta e dízimo é consequência de um salvo remido no sangue de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu não vou forçar ninguém a fazer isso. Mas a falta de avivamento levou nós a essa inversão de valores, irmão. Que lástima que foi. O diabo soube usar muito melhor a rede social do que a igreja. Ele acertou nessa dose. E não estou falando daqueles que ainda postam foto de todo jeito. Eu falei outro dia na sede, eu vou repetir aqui. Eu tenho uma birra de ver mulher crente grávida mostrando a barriga. Se está grávida, pode mostrar a barriga? Só porque está grávida? Não está vendo o nenê? Não falando os homens sem camisa e fazendo selfies. Você vai ter que ir no legendário subir na serra, porque agora o legendário diz que a pessoa vai lá para virar homem. Se a pessoa precisar de um legendário para virar homem, você está lascado, hein?
Se não virou homem até hoje, irmão, não é legendário que vai fazer, não. Legendário é uma arma que o inimigo usou para tirar as pessoas, falar que agora ele descobriu o túmulo vazio. Foi o legendário que descobriu o túmulo vazio, até ele não sabia. Essas ondas que passam, irmão, é igual aqueles encontros, passou, vira nada, mas aqueles que guardam a palavra de Deus permanecem para sempre. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, cuidado, a terapia para vencer a dependência química é a mesma que precisa para vencer a tela do celular. Como foi bom o celular, né, irmão? Tornou uma ferramenta para muita gente o WhatsApp, trabalha com celular, que bom que é uma ferramenta. Você já pensou hoje sem celular? Você queria falar com o pastor Francisco, eu tinha saído de lá e vim aqui. Eu com 2 segundos não resolve tudo. Ficou bom demais. Mas essa bondade boa leva a gente a fazer outras coisas. Interessante, irmão, que Abacuque, ele escreveu no ano de 610 a 597 antes de Cristo, enquanto que Ageu escreveu 520 anos depois de Cristo, ou seja, mais ou menos uns 70 anos de diferença um do outro. Abacuque estava levando para o cativeiro, o Ageu já foi depois, que voltaram já parte deles do cativeiro. Aí voltaram lá para Jerusalém. Aí eu fico pensando que a conclusão que Abacuque percebeu, a necessidade de um avivamento, ela não aconteceu depois do tempo de Ageu. E eu provo isso aqui. O que Ageu escreveu lá no capítulo 1, versículos 7 e 9? Olha o que Ageu escreveu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Olha o 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Aí Deus pergunta por quê e responde. Aí o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa, vai no seu próprio carro, na sua própria fazenda, não quer mais, a casa está deserta, a casa está vazia, as igrejas estão esvaziando, porque cada um está correndo para a sua própria casa, a sua própria, porque Abacuque falou, manda o avivamento, e ele não veio, porque se viesse, a igreja não estava deserta, a igreja no tempo de Ageu estava cheia, se fosse um povo avivado. O crente avivado, ele quer ir para o culto. Irmão, a vida deixa eu falar aqui, pastor também é assim. Tem dia que eu estou quase chegando no céu, outro dia parece que eu estou distante. Tem dia que a oração fica maneira, tem dia que está pesada. Só que eu reconheço, falo, Deus, está errado. O que foi? O que eu estou sentindo o Senhor distante? Aí eu falo assim, eu começo a sentir. Teve um dia que eu fiz um negócio de menino, eu até hoje sou meio menino. Eu entrei para o quarto, fechei, pus uma cadeira e falei, Jesus, senta aqui. Por que eu falei, irmão? Eu senti uma graça tão grande. Eu acho que ele entendeu a minha simplicidade. Senta aqui, eu quero conversar, eu quero sentir, parece que eu não estou sentindo o Senhor. Irmão, eu não queria sair daquele lugar, porque a presença dele foi manifesta ali. Ageu disse, olha, minha casa está deserta. Assim quanto estão vivendo na casa estucada, olha, mesmo jeito de hoje. Um povo está vivendo as suas casas estucadas, e a minha casa está deserta. Por isso que vocês plantam muito e colhem pouco, e o que vocês trazem, onde assopram e espalham. Muita gente estão assim, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu vou passar a adorar. Deixa eu dizer uma coisa, não é isso que eu quero dizer não. Você já viu o tanto que nós estamos bem, todo mundo? Todo mundo hoje, nós estamos muito melhor do que no passado. Eu lembro de nós comer arroz socado no pilão. 2 mãos de pilão, um de um lado e outro do outro. Aquele arroz cascudo, feio. Hoje, irmão, se não for o Cristal, esse dia eu fui no mercado, o irmão falou, não, esse arroz aqui está bem mais barato. É outra marca lá. E ele é a mesma coisa do outro. Eu levei, irmão, eu nunca briguei com a esposa, esse dia quase. Bem, esse aqui vira papa. Não, eu gosto de arroz papa mesmo, aquele trem ensopado. Não, o povo só quer, vou fazer uma propaganda, depois você me dá um cachê lá. O povo só quer o Cristal. Hoje, quem aqui soca arroz no pilão? Então a vida está boa demais, irmão.
Está todo mundo bem, aposentadoria. Antigamente não tinha aposentadoria para os velhinhos, não. Passou depois a ser meio salário. O Fernando Henrique Cardoso que passou para um salário, era só meio. Antes nem meio tinha. Hoje uma casa, 2 pessoas idosas, é 2 salários. Você não paga aluguel, irmão, manda do céu. O poder de compra nosso está tudo bem. Você vai no supermercado aí, está todo mundo. Eu nunca vi crente gostar de comprar desse tempo. Crente não bebe não, mas come. Você vai no supermercado lá, Pai do Senhor, cada um carrinho cheio. E tem coisa lá, irmão, que a gente nem sabe para que serve lá. Uns enlatados lá, uns trem. Quem falou que Ataú tomava iogurte? Inclusive, quando eu era pequeno, meu pai, ele tinha autoridade, nunca me deixou eu usar celular. Hoje, os pais dele, eu não usava não, quando eu era menino, meu pai não deixava não, sabia? Aí, irmão, a falta de viver avivamento leva a uma inversão de prioridade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Irmão, aplica o coração na sua vida, no seu caminho. Como que está a sua vida? Como está a sua vida? Como que está? Aplica o seu coração. Nós estamos em busca de muito, mas alcançamos pouco, e este pouco está sem a bênção, sem a aprovação de Deus. O próprio Deus fez interrogação e resposta. Por quê? Porque a minha casa está deserta, está vazia. E aqui nota uma realidade, irmão, o povo está vivendo o melhor momento, mas não estão satisfeitos. Eu estava falando aqui que todo mundo está bem, mas está uma agonia, uma angústia dentro da gente. Você está tudo para estar bem, mas está uma tristeza sem causa, uma angústia. Mas eu te dou a receita para isso. Começa a buscar o Senhor, como você. O pastor Jean mora ao lado da igreja. Eles que tem tanta gente que bate na porta dele lá. Pastor Jean, bate a campainha. Eu esqueci meu celular, mas nunca bateu lá. Eu esqueci minha Bíblia. Lá está uma mesa cheia de Bíblia esquecida. Aí justifica, não é porque eu tenho muito lá em casa. Não, tomara que seja. Mas nós estamos, a casa está deserta. Eu penso o seguinte, irmão: assim como Deus tinha grande zelo pela arca da aliança, Ele tem pela casa dele. Assim como Obed-Edom foi abençoado por ter a arca da aliança na casa dele por 3 meses, Deus prosperou, diz aqui, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom, a toda a sua casa. Se estar na casa de Deus, estar a arca na casa de Obed-Edom prosperou, se você estiver na casa dele também, você vai prosperar e ser abençoado, receber o avivamento, mas tem que estar na casa dele. E eu, para terminar, eu quero fazer aqui uma pergunta e não quero a resposta. Eu quero que você responda para você mesmo. E eu te pergunto o seguinte: se todos os crentes aqui dessa igreja fossem como você, como seria a igreja? A igreja estaria deserta ou estaria lotada, se fosse tudo como você? Se fosse tudo como você, essa igreja teria um culto de oração lotado ou não tinha ninguém? Como seria a escola dominical da igreja, se fosse todos como você? Se fosse todo como você, tinha condição de pagar a poltrona, pagar a energia? Você responde para você. Inclusive os irmãos lá da sede também, pega aí, pega. Os pastores falam assim, pega. Eu nunca achei nada, pega. Aí um da glória dele falou, aquele lá pegou. Tá vendo isso? Pegou ali, pegou. Pega, irmão, pode pegar aí a palavra. Aleluia. A Inglaterra foi o país que incendiou o mundo com a pregação do Evangelho. Mas hoje, assiste o silêncio, a cinza da própria fé varrida pelas ruas. Na Inglaterra, uma geração, diz um certo pregador, que lá na Inglaterra uma geração saiu de casa levando fogo, mas não deixou a próxima geração repondo a lenha. Saiu uma antiga geração de Antônio Quindô, de Pedro Coelho, de Pastor Jaime, saiu uma geração, mas nós estamos aqui para continuar colocando lenha, repondo a lenha para o fogo continuar aceso. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus? Olha, só nos últimos anos, aproximadamente 4.000 igrejas, templos, se fecharam as portas no Reino Unido. 4.000 templos, a fé virou patrimônio histórico, a Bíblia virou peça de exposição no museu naquele país. E isso aconteceu, sabe por quê? Por simples motivo, porque a tocha,
ela foi passada, não foi passada para a próxima geração, passou para o próximo continente, passou para o Brasil, para a América, mas não passou para a nova geração. E eu fico preocupado pela forma que nós estamos passando a chama para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós temos que passar, os nossos pais passou a chama para nós, a minha mãe sem saber ler, passou para mim a chama do Evangelho até hoje. Qualquer coisa que acontecia naquele tempo, minha mãe falava assim: olha, Jesus está voltando. E eu fico pensando, se naquela época ela falou que estava voltando naquele dia, e não voltou até hoje está muito mais pertinho. Está isso aqui para Jesus voltar. E eu queria que nós passássemos para nossos filhos, essa esperança, essa expectativa da volta do Senhor Jesus. Mas nós estamos precisando de ter, irmão, nós precisamos de ter. Deixa eu dizer uma coisa para nós estamos precisando de ter na igreja pastores e não empresários. Nós precisamos ter na igreja membros que formam a família cristã, uma família unida, viver em comunhão, fazer da família aqui, da igreja aqui, uma só família. Quando um membro sofre, os outros ajudam, não aponta o dedo. Nós precisamos disso e ter essa comunhão aqui na igreja, na nossa vida, aleluia. Nós precisamos de ter membros na igreja, ovelhas, não crentes itinerantes. Já viu que tem crente itinerante? Lá em Porá tem muito, aqui não sei se acontece isso, mas lá em Porá vê um pregador que revela lá no bairro São Francisco, os da sede vai tudo para lá. Aí ele vai para lá para a Vila de Jubás e acompanha, fica parecendo a posição, acompanha a revelação. Se levar o Fujioka lá, eu acho que vai encher lá. Mas aquele que tem a palavra de Deus, ele gosta da palavra de Deus, ele fica na sua igreja recebendo a palavra. Ele não é itinerante, ele é um crente avivado na casa do Senhor. Quantos podem adorar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. E eu acho que só está faltando agora criar crente Reborn, como é que é? Reborn. Eu acho que vai criar crente Reborn agora. Vocês viram agora a boneca? Os neném? Tem um casal em São Paulo que tem um bebê Reborn. É um bebê que eles adotam como filho, compra enxoval, gasta tudo. Agora o casal separou, entrou na justiça para a guarda do Reborn. O Reborn vai ficar numa casa com custo. Nós vamos criar crente Reborn, pastor Reborn, só de enfeite. Mas no nome do Senhor Jesus, aqui tem pastor e não empresário, aqui tem crente, ovelhas do Senhor Jesus, que está esperando o arrebatamento da igreja. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Você vai eu fico pensando, irmão, a gente vai no restaurante ali em Porá, depois do culto, domingo, virou moda, a gente gosta de comer uma pizza depois do culto, mas você chega lá, irmão, não tem vaga não, está tudo cheio de crente. Eu pensei, esse povo está bem, hein? Irmão, tem dia que tem uns crentes de Morinópolis aqui lá, nesse dia eu encontrei uns lá. Não, o que eles fazem? Você que foi? Você estava no culto aqui? Não, só veio jantar. Carrão, né? E eu vou na pizzaria lá, eu quero pagar. Não, deixa eu pagar. E eu não importo com isso, não sou. Paga. Todo mundo tem um dinheirinho. Tá bom demais. Mas deixe você orar. A mãe do pastor José Fernandes Noleto de Cuiabá estava passando fome, necessidade, os filhos, 6 filhos pequenos, não tinha nada para comer naquele dia. Teve um poço de folia no vizinho. Quando foi de manhã, a mulher, sobrou tanta quitanda lá, a mulher veio com uma bacia assim de quitanda para a mãe do pastor José Fernandes. Peita, bula, aquele tanto de trem, e chegou com aquele lençol, com aquele pano em cima assim, eu colocou na mesa. Olha, eu trouxe aqui para os seus filhos. O Fernando disse que ele já foi para levar a mãe dele. Puxou, espera. A hora que a mulher saiu, falou assim: meu filho, isso aqui não pode comer, isso aqui foi sacrificado a ídolo, você não pode comer. Mãe, mas nós estamos com fome. Não, Deus vai providenciar para nós. Nós vamos jogar isso lá no córrego, jogar fora. Foi lá, irmão, aquela baciada jogou. Quando ela chegou em casa, passa um pouquinho, encosta um carro lá. Aqui que mora fulano? Eu estava lá no mercado, Deus mandou encher aqui o porta-mala. Ela ganhou carne, ganhou arroz para comer o mês inteiro. Não é só uma quitandazinha não. Sabe por que está faltando? É nós rejeitar essas coisas do mundo. Irmão, eu tô hoje, segura aí, se sai, não vai embora não. Eu estou aqui em pé, não vou embora agora. Se vocês verem o tanto de crente, aproveita aqui para falar aos irmãos de Porá, que vai lá para Pecuária assistir show de cantor do mundo, irmão.
Os irmãos que trabalham lá me contam, pastor, só não está entendendo. A igreja fica vazia, está no show. Agora, final de semana, tem um congresso de varões lá, não sei o que você vai fazer, vai dar junto com as barraquinhas? Aí eu falei para os irmãos, vem para o culto, depois você vai para a barraquinha. É um jeito. Coisa sacrificada a ídolo. Aí perde a unção, perde a graça, aí tem mais prazer no celular do que na palavra. Por quê? Porque o avivamento já foi embora, chegou a apostasia. Irmão, essas coisas continuam sendo pecado. Coisa oferecida a ídolo é pecado. Como que um crente vai aqui, fica lá em volta de um caminhão, lá de um palco, lá assistindo um show lá de como é que chama aquela dupla antiga que vem lá, Paulo e Paulinho? De Paulo e Paulino, eu tenho uma Bíblia. Vocês vão lá assistindo. Eu estou lá cantando, onde guiar-me, meu Senhor, não acha bonito, sabe? Eu não sei porque ninguém nunca me convidou para cantar num congresso, esperando o primeiro convite até hoje. Mas, irmão, a mãe do pastor Fernando disse, não, você não vai comer isso aqui, é pecado, crente não come isso aqui não. Crente não come isso aqui não, essas coisas feitas nesse leilão da novena da rua. Não sou servo de Deus, eu sou um crente que toma a ceia, a comunhão do Senhor. Isso aqui não faz parte da minha vida. Eu sou um crente avivado. Quantos podem adorar e exaltar o nome do Senhor? Oh, aleluia, aleluia. Hoje nós somos a nação reconhecida como a nação missionária. Nós temos enviado missionário, construído templo. Mas quem planta ministério, mas não rega a raiz da casa, colhe cinza no vento. George Whitefield, ele disse assim, o pecado endurece o coração do homem, cegando para a beleza de Cristo, tornando-o escravo das suas próprias paixões. Tozer disse assim, o maior engano do pecado é convencer o homem de que ele pode viver sem Deus. Nós não podemos viver sem Deus. E eu só reconheço isso o dia que eu buscar o avivamento para a minha vida. Você sair sozinho cantando. Irmão, nós temos que voltar a chorar em casa ouvindo um hino da harpa. Nós temos que voltar a chorar ouvindo um hino. Nós temos que voltar a chorar aqui nos cultos, numa palavra, num louvor, numa adoração, adorar o Senhor. Cada um do seu jeito. Tem gente que levanta a mão, dá glória, o outro não levanta nem a mão, não dá glória. Mas ele está cheio de Deus, ele está ali alimentando, recebendo a palavra. E para terminar, irmão, eu quero deixar aqui um conselho agora. Depois dessa minha consideração, eu deixo um conselho para cada pessoa que individualmente não espera um avivamento externo, não espera um sinal, não espera, não fique dependendo da campanha da sua igreja, não. Eu sei que nós pastores de hoje, nós temos uma parcela de culpa, mas os entretenimentos ensurdeceram muitos crentes. Nós temos umas parcelas de culpa. Nós precisamos de buscar também. Pastor não pode ler Bíblia só para pregar, não. Ele tem que ler Bíblia para alimentar dele. Pastor tem que refletir a glória de Deus. Eu tenho que ter fé na oração do meu pastor. Se não tiver, o pastor está errado. O pastor tem que acreditar, ou a igreja tem que acreditar que o seu pastor é um homem de Deus que está ministrando sobre a sua vida. Aleluia. O povo só quer ouvir mensagem, irmão, de alta ajuda, mensagem que confronta. Eles não dão ouvido. Busca dentro de você mesmo esse avivamento. Tem uma vida de jejum, irmão, de oração. Divida o seu tempo do celular com a Bíblia. Eu quero ministrar aqui na sua vida nesta noite através de uma oração. Eu quero ministrar um avivamento na sua vida. Você vai sair daqui diferente. Você vai buscar de Deus. E eu falei lá na igreja terça-feira, irmão, pelo amor à sua alma, tira você não dá conta de orar uns 5 minutos, meia hora? Tira 1 minuto. Mas vai lá no seu quarto com esse propósito, fecha a porta, nem que seja 1 minuto, fala, Jesus, eu entrei aqui para orar, o pastor Taú falou para mim fazer isso, vim aqui orar, mas eu nem palavra para orar não tenho, eu não estou tendo nem fé, Jesus, mas eu estou aqui, eu estou aqui, é isso que Ele quer. Sabe o que eu fazia quando a minha filha mais velha nasceu e começou a me chamar de pai? Eu achei que eu era o único pai do mundo, achei que ninguém tinha, era só eu. Eu escondia, pastor Aleco, escondia, sabe para quê? Só para ouvir ela chamar papai. Eu ficava todo orgulhoso. Ela, papai, eu escondia,
Eu escondi de novo, só para ouvir. Quanto mais papai ela falava, mais eu me enchia. Eu penso que Deus está com vontade de ouvir alguém chamar ele de papai. Ah, papai, papaizinho. Papaizinho, conta para Deus onde há a tua dor, Ele te ajuda a levar essa cruz. Ou conta para Jesus o que é a sua dor, o seu problema. Conta para Ele e fala: Jesus, eu quero esse avivamento. Fica de pé comigo. Eu quero ministrar pelo poder de Deus na sua vida agora. Você vai sentir algo diferente a partir desta noite. Amanhã você vai tirar 5 minutos. Entra para o seu quarto, está lá na roça, vai para debaixo de uma árvore. Vai para debaixo de uma árvore. É tão bom. Eu tenho um local lá na fazenda, debaixo de uma árvore lá. Eu acho bom demais. Você sente ele, aí você começa a falar, não tem ninguém ouvindo, é só com ele, você fala do seu jeito. Porque tem gente que vai falar com Deus, muda a voz, né? Senhor, meu Deus. Não, fala essa vozinha fanhosa igual a minha. Jesus, é nós. Jesus está ruim. Jesus. Ah, Senhor, Senhor meu Deus e Pai, eu ministro agora, Senhor, na vida da tua igreja. Senhor, do nosso jeito, com a nossa voz, com o nosso sentimento, o Senhor conhece as nossas limitações, a nossa fraqueza. Senhor, Senhor, hoje eu usei muito mais o celular do que a tua palavra, Senhor. Ajude eu mudar essa realidade. Ajuda primeiro eu ler a Bíblia de manhã para depois ver as mensagens do WhatsApp. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eu ministro agora na vida da tua igreja, na vida da tua filha e do teu filho, esta unção, este avivamento, Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramacharama cantarama. Aramacharama cantore ramaramasharai. Ora bashara ramacantura ramachara. Pero remachora cantura machara macantura. Ora barama machara macantura. Ora machara cantura. Ah, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Adore Ele nessa noite. Se Deus falou o seu coração, adore Ele nessa noite.